Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Amém. Todos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Então, como estamos em pé, vamos aproveitar, abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo número 9. Gênesis, capítulo 9. Vamos começar do versículo 18 a 27. Gênesis, capítulo 9, versículo 18 a 27. Já encontramos, igreja? Se diz a palavra do Senhor. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, sobre os ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Cã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai amado, estamos dentro da Tua presença. Cada um de nós que está nesse lugar, Senhor, deixou o seu a fazer para vir ter encontro contigo. Senhor, poderíamos talvez estar assistindo jogo, novela, filme, descansando, fazendo outra qualquer coisa. Mas Deus, a decisão foi te adorar. E estamos neste lugar, Senhor, queremos te ouvir. Meu Deus, a Tua palavra é uma palavra viva e eficaz. É a palavra que penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra, Deus, apta para sondar as intenções e pensamentos do coração do homem. Pai, a Tua palavra, ela serve para ensinar, para corrigir, para educar, para tornar o homem perfeito e aptamente, Senhor, perfeito para a Tua obra. Meu Deus, nessa noite ensina-nos, nessa noite corrija-nos, repreenda-nos, eduque-nos, Senhor, através da Tua palavra. E que saiamos neste lugar com a revelação de que Tu és Deus que ama-nos. Meu Deus, sou simplesmente um instrumento. Sou o alto-falante. Deus, imita o som que Te apraz. Se nessa noite simplesmente sou o garçom, que Deus sirva o Teu povo com o menu que o Senhor tem preparado para que saiamos neste lugar saciados, repletos, para que Deus nos outros cultos possamos outra vez vir nos abastecer. Senhor, cubra este lugar com Teu sangue. Toda força do inimigo levantado contra nós seja cancelado em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado pelo que fizeste, pelo que estás a fazer e pelo que há de fazer. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Se nós podemos tornar o assento, quero imensamente agradecer a Deus por este privilégio, por essa oportunidade que o Senhor concede em ser apenas um instrumento, um canal para transmitir a Sua palavra ao seu povo. Também quero agradecer ao Ministério por essa oportunidade de nos ter confiado, de estarmos mais uma vez nesta noite. Nós acabamos de ler o livro de Gênesis no capítulo 9, olhando a história de Noé,
juntamente com a sua família. Na verdade, Noé foi filho de Lameque e neto de Metusalém. Noé foi, de fato, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, e a parte de justo ele era íntegro e andava com Deus. Porque Noé andava com Deus durante uma fase em que a geração era tremendamente perversa, uma geração contaminada, uma geração corrompida. Mas Noé foi um homem completamente diferente dentro dessa geração. E isso mostra que mesmo estando numa geração perversa, nós podemos ser retos, podemos ser justos, podemos ser íntegros e podemos caminhar com Deus. Tal como Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque, aqui Noé andando com Deus, então Deus agraciou, ele teve uma graça em que Deus decidiu destruir aquela geração. Diante dessa decisão de destruir a geração, Deus consegue conversar com Noé e Noé, juntamente com a sua família, escapam. Houve o dilúvio e Deus dizimou, consumiu aquela geração e tudo quanto existia, sobrando apenas Noé e a sua família e todos os animais que ele carregou na arca. No entanto, chega uma altura, depois de ter terminado o dilúvio, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Então aí Noé consegue sair da arca. E quando Noé sai da arca com a família e tudo quanto eles tinham, esse homem foi grato para com Deus, reconheceu os feitos de Deus. Dali então que Noé levanta um altar e sobre esse altar ele vai oferecer sacrifício. Na verdade não foi qualquer tipo de sacrifício. Diz a Bíblia de que Noé ofereceu animais e aves puros. Foi um sacrifício que de fato agradou o coração do Senhor. Quando ele coloca e oferece esse sacrifício sobre o altar, diz a palavra do Senhor de que Deus sentiu um cheiro suave, um cheiro agradável, e esse cheiro subiu ao Senhor, e o Senhor se alegrou com o ato que Noé havia realizado. Dali Deus por si declara que não iria mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus disse que viu que o coração do homem é mau desde a sua infância, desde a sua mocidade. Daí que Deus não iria mais amaldiçoar. E também Deus disse a Noé e a sua descendência, isso é os seus 3 filhos e a sua posteridade, Deus disse para eles que fossem fecundos, que fossem múltiplos, ou seja, que se multiplicassem e enchessem a terra. Deus derramou outra vez a sua bênção a esta família. Então é assim que é a história desse homem Noé. E não apenas isso que sucede na vida de Noé, Deus também vem estabelecer uma aliança com Noé. Deus disse, ok, eu vou estabelecer uma aliança contigo, porque jamais eu irei destruir a terra com o dilúvio. Daqui para diante não mais existirá o dilúvio. Então Deus coloca um arco-íris. Diz, toda vez que eu quiser fazer algo e eu ver o arco, então eu vou me lembrar da aliança que eu fiz fundamentalmente contigo. Diante disso, nós vemos um Noé totalmente entregue a Deus, um Noé que anda no caminho do Senhor. Mas quando chegamos nos versículos que lemos, parece que a situação é ao contrário. A Bíblia está nos mostrar aqui de que Noé foi um lavrador e foi o primeiro, na verdade, a plantar vinha. E depois de certo tempo, aquilo cresceu, floresceu, chegou à altura, Noé conseguiu tirar as vinhas e fez com ele o vinho, a bebida. E Noé tomou esta bebida. O que se passa depois de Noé ter tomado a bebida, Noé embriagou-se. Durante a geração perversa, a Bíblia não nos mostra Noé a se embriagar, mas após o
dilúvio e o sacrifício que ele fez, vemos, parece uma pessoa desviada, parece alguém caído, parece alguém totalmente ao contrário. Então Noé bebe vinho, ele vai se embriagar. Depois dele estar bêbado, conhecemos o efeito do álcool. Toda pessoa que bebe, depois de estar embriagado, ele começa a tirar tudo que tinha no seu coração, seja de bom como ruim. E aqui para Noé, Noé tirou a sua roupa, ficou totalmente nu. E Cã, o caçula de Noé, quando entra na tenda, ele vê o seu pai nu. Cã não ficou a gostar do que se passava. Ele sai e vai contar aos seus 12 irmãos. Conta a Sem e a Jafé. Ele diz para ele: encontrei lá, vão lá ver um pai a essa altura completamente bêbado, um senhor desse, uma vergonha. Possivelmente isso que Cã terá dito: isso é uma vergonha, um pai desse a essa altura bêbado. O pai tira a roupa. Sem Jafé, ao ouvirem dessa notícia, eles não se alegraram. Tomaram uma decisão, tiraram uma capa, foram de trás de costa para não verem a nudez do seu pai, e eles cobriam a nudez do seu pai. E o menu desta noite tem como tema: cubra a nudez do seu próximo. Cubra a nudez do seu próximo. Isso é que Deus quer partilhar conosco para cobrirmos a nudez. Depois dos dois cobrirem a nudez de Noé, a palavra mostra que passou o efeito do vinho. Noé se levantou e tomou consciência daquilo que Cã havia feito, e ele amaldiçoou a vida de Cã e abençoou a vida de Sem e de Jafé. Isso vai nos mostrar duas atitudes completamente diferentes entre esses dois filhos de Noé. Cã menospreza o seu pai. Cã expõe ao público a nudez do pai, o erro, a falha, a debilidade do seu pai. Enquanto a atitude dos outros dois consistiu no amor, na misericórdia, no respeito e na honra ao seu pai. Dali que eles fizeram aquele sacrifício: vamos e cobramos a nudez do nosso pai. Mas eu não quero falar da nudez física. Após ter lido isto, compreendi muito, porque essa porção que nós lemos é a parte que eu particularmente sempre detestei. Porque quando eu lia, eu ficava furioso. Como é possível, Deus, um pai que vai se embriagar, fica nu, e o filho lhe vê, esse pai ainda tem coragem de amaldiçoar a descendência, a posteridade do filho, e essa maldição pegou. Eu achava isso como uma injustiça. Isso acontece quando a gente perde os detalhes. Mas quando Deus desvendou os meus olhos, eu consegui contemplar as maravilhas de Deus. Eu consegui enxergar alguns detalhes que despertaram muito a minha atenção em função da atitude que Noé tomou, ou seja, a reação de Noé face à ação do seu filho Cã. Diante daquilo que Cã fez, então eu consegui, na verdade, compreender. E ao estudar isso, eu trouxe duas definições a respeito da nudez e também da cobertura, ou de cobrir. Então, o que é a nudez para nós que estamos aqui nessa noite? A nudez quer dizer pecado, falha, erro, fraqueza, vergonha, desprezo, miséria ou desgraça. Eu, depois de ter lido, então, esse é o meu conceito a respeito da nudez. E o que vai ser, então, cobrir é clamar a favor de alguém, interceder por alguém, alguma coisa, amor ao próximo,
resgate ou resgatar, proteger, ter compaixão e misericórdia, ter piedade do outro. Depois de eu ter lido isso, eu defini essas duas palavras desta forma. Então nós vemos a atitude de Sem e a atitude de Jafé. Se voltarmos em Gênesis, no capítulo 3, vamos compreender que esses dois não são os únicos ou os primeiros a começar com a cobertura da nudez. A Bíblia diz que Deus, depois de ter criado o homem, Deus deu livre-arbítrio. Ordenou que a árvore do jardim, aquela árvore do meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não tocasse naquela árvore. E alertou que o dia que tocares, o dia que comeres dessa fruta, morrereis. Mas acontece que houve uma desobediência. A Eva comeu e também deu a Adão. Os dois comeram. Depois de comer, compreenderam, porque os seus olhos se abriram e se aperceberam que ambos estavam nus. Coisa que eles não conheciam de antemão, mas por causa da desobediência entrou o pecado, e esse pecado que lhes levou a compreender que estavam nus. E os dois, então, para tentar cobrir a sua nudez, diz a palavra do Senhor, de que eles vão tirar folhas de figueira e vão fazer cinta para se cobrir. Mas mesmo depois deles se cobrirem, diz a palavra de que Deus vinha visitá-los, e Deus procurou e chamou. E onde estás? Não é? Adão, ele tomou a responsabilidade e respondeu, disse: Senhor, nós ouvimos a tua voz, porque estamos nus, por isso é que fugimos, por isso é que nos escondemos. Eles fugiram da presença de Deus porque estavam nus. E eu começo a refletir, mas se eles já se cobriram com as folhas de figueira, por que então é que eles estão a fugir do Senhor? E ainda Adão diz que, olha, nós compreendemos que estamos nus. Então isso me faz entender, toda pessoa que está nu precisará sempre do auxílio de alguém para lhe poder cobrir. Por mais que ele pense que ele se cobre, ele não se cobre. Ele precisa do apoio de alguém para que possa lhe cobrir. Ele pode achar que ele está caminhando, mas ele não está. Por isso é que Deus, ao olhar pela situação, diz a palavra do Senhor, que Deus teve que tirar pelo, fazer vestimenta, e Deus colocou nele. Deus teve compaixão de Adão e Eva ao analisar a situação. Deus bem poderia dizer: ok, vocês desobedeceram, vão. Mas não foi isso que Deus fez. Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão, olhou: ok, imagem e semelhança que eu criei, erraram, falharam, pecaram contra mim, e ainda querem se justificar, porque Adão disse: a mulher que me deste, é ela então que me deu a árvore e eu comi. A Eva, por sua vez, também procurou justificar: não fui eu, é a serpente. E eles, nessa justificativa, eles procuraram se cobrir, mas as folhas de árvore, Deus olhava pelas folhas de figueira e entendia que eles estavam nus. E eles também compreenderam. Por isso é que se esconderam nas árvores. E Deus vai cobrir a nudez do homem, sacrificando o animal para tirar a pele, e essa pele dele fazer vestimenta para cobrir essas pessoas. Isso vai começar a nos mostrar o sacrifício de Jesus no Calvário. Por isso a necessidade, ou houve a necessidade dele passar no Calvário para cobrir a tua e a minha nudez. Se não houvesse alguém para cobrir a tua e a minha nudez, ninguém de nós estaríamos aqui. Você e eu estamos aqui é porque talvez um pai, uma mãe, um irmão, alguém talvez que você não saiba, ele esteve orando, ele esteve cobrindo a tua nudez. E daí, por causa do que ele ia fazer, interceder, Deus decide salvar você. Deus decide salvar você e eu, por causa da cobertura da nudez. A mesma situação acontece com Moisés. Diz a Bíblia, depois dos filhos de Israel terem saído do Egito, eles foram caminhando. Um povo completamente rebelde, idólatra. Moisés vai subir ao monte para conversar com Deus. Leva o tempo que foi necessário. E ali eles vêm ter com Arão.
Eu acho que nenhum dos líderes gostaria de ter um auxiliar como Arão. Eles vêm ter com Arão dizendo: ok, Moisés está a demorar e nós não sabemos o que se passa com Moisés. Ele está lá e já vai tempo. O que nós precisamos, então, faça tempos para nós. Nós queremos Deus. E Arão, o co-líder, o adjunto de Moisés, talvez poderia ter repreendido ou corrigido eles, mas não, ele disse: ok, tragam ouro, tiram vossas argolas, brincos, tudo que tendes. Eles tiraram, Arão por si pegou aquilo, fundiu, então ele formou bezerros, usando instrumentos apropriados. E ele disse: então Egito está aqui Deus. E eles começaram a celebrar, começaram a se alegrar, dizendo: ok, este é o Deus que nos tirou do Egito. Inclusive Arão levantou um altar. E lá onde esteve Moisés no monte com Deus, Deus disse a Moisés: o povo tem pecado. O povo caiu na idolatria. Diz a palavra em Êxodo 32 que Deus irou-se. Ele estava falando com Moisés e Deus irou, ficou chateado, furioso, sabendo que foi Deus que tirou o povo com a mão forte e poderosa. E esse povo começa a apontar o bezerro, que é o bezerro que havia lhes tirado do Egito. E Deus disse a Moisés: eu vou dizimar esse povo, eu vou destruir, eu vou acabar com esta raça. Este todo o povo vai morrer e eu vou fazer de ti uma nova nação. A partir de ti, eu vou levantar uma nação diferente. Moisés olha a situação e diz: não, Deus, não faça isso. O que o povo do Egito vai dizer? Que você tirou esse povo de lá para vir lhes matar aqui. Eles vão dizer que Deus compreendeu que não tinha capacidade para levar esse povo ao destino, por isso é que você lhes matou aqui. Moisés começou a fazer lembrar Deus, dizendo: Deus, lembra-te da tua aliança com Abraão, com Isaac e com Israel. Você prometeu que a partir deles eles teriam uma descendência enorme. Que tal, Deus, você distribuir esse povo? O que vão dizer de ti? Moisés estava a cobrir a nudez desse povo. Moisés estava a interceder a favor de um povo rebelde, um povo que não quis reconhecer os feitos de Deus. Diz a palavra: Moisés disse a Deus: arrependa-te deste mal. Eu, quando estava lendo, disse: ei, que homem é este? Para fazer essa declaração a Deus: arrependa-te deste mal. E Deus ouviu. Diz a Bíblia que Deus se arrependeu daquele mal. Por quê? Porque Moisés cobriu a nudez daquele povo. O povo estava em pecado. E Moisés foi, clamou a Deus, e Deus ouviu. Tudo por causa de Moisés. Aleluia. Amém. Moisés vai cobrir a nudez do povo. A mesma coisa acontece com o homem chamado Neemias. Estava ele na cidadela de Susã. Diz a palavra do Senhor de que um dos seus irmãos de Neemias foi para lá acompanhado com alguns judeus que vinham de Judá. E Neemias perguntou: então como é que vai lá o povo? Conta-me lá, passam-me a notícia, como é que andam o povo, principalmente aqueles que escaparam de exílio. Anani disse a Neemias: o povo está em grande miséria e desprezo. Disse: olha, o povo está nu. O povo está numa desgraça. Os muros de Jerusalém foram derribados. Os seus portões foram queimados. Neemias, ao tomar o conhecimento dessa situação, ele lamentou. Ele se prostrou. Diz a Bíblia que Neemias jejuou. Neemias orou perante a Deus diante daquela situação. O que me chama a atenção foi a oração de Neemias. Neemias disse: Deus, nós temos falhado.
Deus, nós temos pecado. Mas eu sublinhei o ponto que ele disse: eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. E ele começou a lembrar dele, disse: Deus, lembra-te do que disseste através do teu servo Moisés, de que se o povo pecar contra ti, o Senhor vai lhes espalhar em várias nações. Mas se o povo se arrepender do seu mal, então o Senhor vai ajuntá-lo. Deus, perdoe o teu povo. Neemias estava a cobrir a nudez que Israel estava passando. No capítulo 2 diz que certo dia, Neemias, como era o copeiro do rei, ele estava a servir o rei, mas o semblante de Neemias era triste. E isso nunca aconteceu, porque o rei nunca viveu isso. Perguntou para ele: por que você está assim? O que se passa contigo, Neemias? Por que essa tristeza? Neemias disse: como estaria eu feliz? Como estaria eu contente, sabendo que a terra dos meus pais estão em menosprezo, estão em sofrimento, estão em desgraça? Por causa da oração de Neemias, por causa de jejum que Neemias ia fazer, o rei perguntou: o que é que você pede para mim? E Neemias naquela hora buscou a Deus, orou, e Deus concedeu-lhe a graça. Qual foi a graça? Ele disse ao rei: se eu tenho achado graça a teus olhos, deixa-me ir para edificar a casa dos meus pais. Permita que eu vá. E o rei concordou. Não apenas ele foi, mas o rei providenciou o material que Neemias utilizou para a edificação da casa dos seus pais. E não só, como também escreveu carta que lhe desse segurança e a passagem até por onde ele poderia ir. Mas tudo isso baseou-se na oração, no jejum. E aí, como é que vamos cobrir a nudez do nosso próximo? Vemos Moisés cobrindo a nudez em oração. Vemos Neemias cobrindo a nudez através de jejum, porque ele teve compaixão. Neemias poderia ter ficado naquela vida de luxo, mas ele sentiu de que o meu país, a minha nação, o meu povo não pode continuar a viver daquela maneira. É preciso uma intervenção, é preciso alguma coisa. A Bíblia de Mateus, no capítulo 1, nos mostra o José, aquele que era o noivo da Maria, cobrindo possivelmente a nudez da Maria. No capítulo 1, a partir do versículo 18, José toma conhecimento de que Maria estava concebida. E essa gravidez não era dele. Diz a Bíblia: sendo José homem justo, programou deixá-la sem infamá-la, sem expô-la ao público. Amados, haja homem para isso. Haja homem para isso. A situação que José tinha não era fácil. Ele estava prestes a se casar, noivado, e toma conhecimento que a Maria está grávida. Maria vai dizer que a gravidez é do Espírito Santo. Como fica José? Imagina, José poderia infamar, poderia difamar, poderia expor a Maria ao público, e seria uma desgraça para Maria. Mas não foi isso que José fez. O que ele fez? Ele intencionou deixá-la secretamente, sem difamar. Ok, eu vou deixar Maria, fica com a gravidez dela, que o Espírito lhe meteu, eu vou me embora secretamente, sem contar nada às pessoas. Precisamos cobrir a nudez do nosso próximo. Quantas vezes nos casais, para cobrir a nudez do homem ou da mulher, é necessário alguém se humilhar. Alguém está certo, mas assumir o erro do outro, assumir que está errado. Por exemplo, aqui está minha esposa, eu sei que ela está certa, mas ela assume de que está errada. Simplesmente
para cobrir a nudez. Sabe, cobrir a nudez é você colocar o extintor onde poderia haver incêndio para você apagar a chama, para você eliminar o problema. E muitas vezes é isso, você assumir que você está errado, sabendo que você está certo. Você vai dizer que não, eu estou errado, você está certo. Perdoa-me meu marido, ou perdoa-me minha esposa, perdoa-me meu irmão, mas sabendo que estás certo. Tudo porque você quer cobrir a nudez, tudo porque você quer evitar problema. Igreja de Cristo, o que Deus quer da sua igreja é sabermos cobrir a nudez um ao outro. Não precisamos expor o nosso irmão que cometeu, que falhou. Algumas pessoas têm esperado alguém cair no erro, então para sair as manchetes no jornal. Mas a vontade de Deus não é essa. Se você vê o teu irmão falhando, errando, Deus quer que você cubra a nudez. Se for necessário, vai ter com teu irmão. Conversa com teu irmão. Conversa com ele. Muitas vezes as pessoas não se convertem nos bairros em que vivemos porque nós carregamos o problema da igreja, levamos no bairro, levamos na rua, ficamos a expor. Olha, sabe até aquele meu pastor, sabe até aquele irmão, ele fez isso, ele é assado, ele é cozido. E alguém que está a ouvir essa notícia, dificilmente aceita ir para a igreja, aceita Jesus, porque eles estão vendo, esses que estão na igreja, vê o que eles estão a fazer, como eu irei ali. Então Deus quer que você não faça mais isso. Deus estava para me confirmar essa mensagem quando na terça-feira a cooperadora Tânia, na última da hora, eu estava a me confirmar que eu tinha que pregar, ela tocou o ponto dizendo: mãe, corrija a filha. Ela subiu duas palavras, para além do que Deus vinha me falar, aquilo foi a reconfirmação de que eu precisava trazer essa mensagem. Irmãos, é a união que a irmã tocou naquele dia, e aqui eu vou tocar isso, em alguns pontos mais. Precisamos cobrir a nudez. Aqui o meu irmão está errado, está em pecado. Você sabe, este meu irmão, ele está no pecado. Ele é casado, está na fornicação. Vamos fazer tipo Neemias, vamos fazer tipo Moisés. Diante do Senhor, dobra o joelho. Deus perdoa o irmão, ele está em pecado. Pai, não dizima ele. Tenha misericórdia do meu irmão. Ele está falhando. Você fala com Deus. Você estará a cobrir a falha do seu irmão. Você estará a salvar o irmão. E não sairmos para fora falando. E quem não ora pelo outro é mesmo aquele que fica difamando. Deus não quer que você exponha a sua igreja na rua. Na rua é para evangelizarmos a igreja. É bem que você falar dos problemas, das dificuldades da igreja, lá é para evangelizar, para ganharmos almas para Cristo. Isso é que Deus quer para nós fazermos. Cubra a nudez do teu próximo. Cubra a nudez do irmão. Ele está errado, conversa com ele. Ele está errado, marca um encontro com ele. Se não dá jejum a favor do irmão. Nós outros hoje conhecemos Cristo porque ontem alguém teve que cobrir a nossa nudez comprando lágrima. E hoje estamos aqui. E Deus quer isso de nós. Na verdade, não é fácil cobrir a nudez do próximo. Não é fácil, querida igreja, cobrir a nudez. Cobrir a nudez do outro não é fácil. Cobrir a falha do outro não é fácil. Vamos ilustrar. Irmão Vânio, faz favor. Mano, faz favor, vem. Sim. Irmão, por favor. Irmão Vânio é Noé. Aleluia? Amém. Irmão Vânio, tenta se deitar aqui. Mano, pega só aquele pano. Presta atenção, igreja. Este é o Noé. Embriagado e nu. Precisava de alguém. Mano Leonel, vem, por favor.
Irmão Leonel é o cão. Ele vai entrar e enxerga a nudez do pai, das costas. Vamos. Ele vai contra esses dois. Irmão Leonel, muito obrigado. Sem e já feito. Presta atenção, igreja. Ao tomar o conhecimento, eles já não foram para ver a nudez do pai. Diz a Bíblia que eles pegaram capa e descosta. Vamos virar. E duas irmãs. Põe a capa nas vossas costas. Esses dois estão de costa e tem de entrar na tenda de costa sem observar a nudez do seu pai. Tem de virar o seu rosto para não ver o pai. Isso é um sacrifício. Isso é um exercício enorme que não é fácil. Muito obrigado. Esta forma é descobrir a nudez. Para cobrir a nudez do próximo não é fácil, igreja. Esse processo foi um exercício. Eles tiveram que pensar e repensar. O que é que nós vamos fazer para não vermos a nudez dele? O que é que nós vamos fazer para não vermos o erro do pai? Vida Escosta foi um trabalho grande para eles, porque eles tinham de entrar na tenda desta forma. Amém. Por isso, cobrir a nudez do próximo não é fácil, igreja. Nunca é fácil para você cobrir a nudez do seu próximo. Requer exercício para cobrir a nudez. Requer exercício para você cobrir a nudez. Muitas vezes doe, chora, você se sente mal, mas você está ali para cobrir a nudez. Eu pessoalmente estou a viver na minha vida essa palavra, porque enquanto o mês de janeiro todo eu estava a estudar o livro de Gênesis, e ali bate a porta, não bate a porta, mas rompe um problema, e requer da minha pessoa cobrir a nudez. Ao longo desse tempo eu tenho coberto nudez, que não tem sido fácil. É uma nudez que começou em janeiro e vai até o final do ano. Todos os meses, até aqui, quando chega eu sinto dor no coração. Eu particularmente lamento. A minha esposa sabe, ela diz para o meu marido: esse não é teu corpo. O que eu vou fazer para engordar? Já estás a pensar. Muitas vezes murmuro diante de Deus e vou mesmo: Pai, me perdoa. Ele que me disse: cubra a nudez. Está a doer, mas é um sacrifício que tenho que adiar os planos, tenho que adiar os projetos, tudo traçado para o ano 2014. Eu sou obrigado a adiar. E no domingo, depois daquele culto abençoado, o meu irmão estava a conversar comigo e disse: mano, quando chega o final do mês, me dói o coração imaginando que você está atravessando. Um dia eu vou testemunhar a igreja. Ele disse: me dói. Eu disse: me dói. Mas porque Deus disse: cubra. Então eu tenho de aguentar, eu tenho de viver, não tenho outra escolha. Eu tenho de cobrir. Quando Deus olhou Adão e Eva caíram, doeu a Deus, analisando aqueles que eu criei a imagem e semelhança, falharam. Sacrificaram o animal para Deus tirar aquela pele e lhes vestir, o que vai representar o sacrifício de Jesus. É uma dor, porque Deus, quando vê um pecador, Deus sempre doa no seu coração. Não foi fácil para Moisés, porque Moisés estava conduzindo um povo rebelde e idólatra, um povo cuja vida se baseou em murmuração. Moisés podia dizer: oh Deus, muito obrigado, boa ideia, você decidiu matar eles. Deus, mata e faça de mim uma nova nação, uma nova geração. Mata esse povo, porque é um povo que queria apedrejar Moisés. Moisés ia oferecer a oportunidade para eu me livrar desses que ficam aqui a incomodar a minha vida. Não foi fácil para Moisés dizer: Deus, arrependa-te desse teu mal.
sabendo ele que ainda vai enfrentar luta com aquele povo, ainda vai enfrentar murmúrio contra aquele povo. Estava a doer Moisés, mas ele tinha que interceder a favor do povo. Não foi fácil para Neemias, irmãos. Ele estava numa vida de luxo, copeiro do rei. Neemias tem que abandonar aquela vida, tem que ir na sua terra por um certo tempo. E não é uma construção fácil. Neemias tem que enfrentar Sanbalate, tem que enfrentar Tobias, aqueles que não queriam ver as muralhas de Jerusalém serem edificadas. Neemias enfrentou intimidação, enfrentou ameaças de morte. Não é fácil cobrir a nudez, porque Neemias vai ter que ir, mesmo sabendo que ele vai enfrentar. E ele, ao enfrentar aquelas dificuldades, persistiu. Ele poderia decidir: não quero saber, eu vou voltar para onde eu vivo. Mas é um sacrifício que Neemias vai fazer para o bem do seu povo. Não foi fácil para José. Não foi fácil para José. Ele teve que adiar o seu sonho, os seus planos. Porque quando ele decidiu deixar, de noite um anjo lhe apareceu dizendo: não temas receber a Maria como sua esposa, porque o que dela está aí é do Espírito. E ele, quando acorda, ele decide. Mas os seus sonhos, os seus planos foram adiados. Quem é noivo, quem é noiva sabe disso. Quem está se preparando para casar sabe o sonho que tem. E não só aquilo, mas José tem que enfrentar a sociedade em que ele vive. A sociedade vai olhar para José e apontar, dizer: aquele adulterou. Eles adulteraram, começaram, eles caíram no pecado. Ele vai ter que aguentar sem se justificar. Mas porque Deus disse a ele: receba a Maria como sua esposa, ele vai ter que receber a Maria como sua esposa. Não foi fácil para Jesus Cristo cobrir a tua e minha nudez, o teu e o meu pecado. E essa parte eu vou pedir que você abra a tua Bíblia em Mateus. Vamos ver o que não foi fácil. Mateus capítulo 26, para o nosso Senhor Jesus Cristo. 3 vezes Jesus, sabendo que estava próximo da morte, a sua alma entristeceu-se, entrou em agonia. E 3 vezes Jesus vai buscar a face de Deus. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas narram a mesma situação. Mas só que Lucas, ele diz que havia um anjo que desceu para confortar Jesus, para consolar Jesus face à situação que estava atravessando. Mateus 26, podemos começar do versículo 36. Já estamos, igreja? Eu quero que você abra a tua Bíblia, vamos ver, para entender que não foi fácil para Jesus Cristo. Mateus 26, 36 em diante, diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 discípulos, aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Isso estava a acontecer porque Jesus sabia o que lhe esperava à frente. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não era fácil. Jesus disse: meu Pai, se possível, passa. Mas ele continua: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu vou parar ali. 3 vezes Jesus repete estas palavras: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque não era fácil para Jesus cobrir a nossa nudez, cobrir a nossa falha,
era dor, sabendo que tem que ser crucificado, tem que ser rejeitado. Você sabe o que aconteceu com Jesus? Foi rejeitado, foi menosprezado, foi zombado na cruz. Inclusive um dos ladrões teve que zombar de Jesus. Mas tudo aquilo era por tua e por minha causa. Então nunca é fácil a gente cobrir a nudez do próximo. Mas precisamos aprender a cobrir a falha, o erro, o pecado, a desgraça do outro. Precisamos aprender a fazer isso. Isso Deus quer de você. Aí vem, quais são os benefícios? Eu quero falar um bocadinho dos benefícios de cobrir a nudez do seu próximo. Vou resumindo para então podermos terminar com a mensagem. Em Gênesis, onde nós lemos, a Bíblia está nos mostrando que Noé, quando tomou o conhecimento, primeira coisa disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Em seguida, Noé abençoou Sem e abençoou Jafé. O que quer dizer? Quando nós cobrimos a nudez do próximo, nós recebemos bênção. Quando você cobre a nudez do teu próximo, você é abençoado. Quando Deus está dizendo, ama o teu inimigo, orai para aqueles que te perseguem, Deus está dizendo, cobre a nudez. E o que vem por detrás disso é uma bênção. Quando você vai cobrir a nudez daquele que falhou, qual é a bênção? É a salvação. Em vez de uma alma se perder para o inferno, aquela alma é salva. Isso é uma bênção, irmão, porque você cobriu essa nudez. Então, os benefícios de cobrir a nudez é bênção. Benefício de cobrir a nudez é paz. Onde poderia haver conflito, a paz. Onde poderia haver destruição, há totalmente uma paz. Por quê? Porque você cobriu a falha, o erro do seu próximo. Você não olhou naquilo que ele cometeu, você entendeu que ele é humano, ele falhou. No entanto, deixa então buscar a Deus a favor dessa pessoa. E como consequência de não cobrirmos a nudez, vemos maldição. A posteridade de Cã foi amaldiçoada. E isso é que me fazia durante muito tempo confusão e conflito na minha mente. Por quê? Porque Cã não cobriu a nudez do seu pai. Alguns comentaristas dizem que quem primeiro terá visto a nudez de Noé foi Cã, o quinto filho de Cã, e que foi contar a Cã, o pai, e o pai foi lá viu. Então por isso é que Deus disse, ou seja, Noé disse, maldito seja Canaã. Alguns dizem isso. Quando nós não cobrimos a nudez, nós murmuramos, nós pecamos, então há maldição nas nossas vidas por não fazermos isso. Então precisamos aprender que temos de cobrir a nudez. Fora disso haverá maldição. Por quê? Porque Cã não honrou a seu pai. Diz a Bíblia que temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, para que nossos dias se prolonguem na terra. Não foi isso que ele fez, então a maldição. Eu vou terminar a pedir. A igreja, segura a tua Bíblia, vamos ler alguns versículos que é, na verdade, um conselho. O fato do teu pai, da tua mãe, do teu líder ter falhado em alguma coisa, não te dá crédito para você lhe expor, igreja. Você tem um pai, você tem uma mãe